Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade tão buscada, tão sonhada, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra. É uma tarefa difícil, mas, com o auxílio de uma passagem dos evangelhos, ela se torna um pouco mais fácil. E hoje é do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus é duro, não é? Porque ele diz o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E o nosso sonho é entrar no reino dos céus, não é? Então, mas, só que o que acontece? Os escribas e fariseus do tempo antigo, e muita gente ainda do tempo moderno, eles assumiam e nós assumimos atitudes na pauta da lei antiga. Lembram qual é a lei antiga que Moisés nos trouxe? Moisés nos trouxe a lei divina, que são os 10 mandamentos, que depois Allan Kardec esclareceu na terceira parte do Livro dos Espíritos com as leis morais. Mas tinha a lei civil. A lei civil era dura, porque éramos naquela época bastante ignorantes, mal saídos da animalidade, e ainda tínhamos muito da herança do reino animal, como nós temos ainda hoje. Então, Moisés precisou instituir o olho por olho, dente por dente. E não é que ainda tem muita gente que vive nos tempos de Moisés, o olho por olho, dente por dente? Então, dentro desta perspectiva, quando somos atacados, o que nós fazemos? Devolvemos o insulto. Bateu, levou. Tinha até um presidente do Brasil que dizia isso: bateu, levou. Então, quando somos perseguidos, o que nós fazemos? Nós revidamos com crueldade. E mesmo muitas vezes já nos considerando espiritualizados, quando um inimigo nosso é atingido pelo mal, a gente diz: bem feito, não é? E ainda dá um sorriso. Isso é que ainda está muito forte dentro de nós, o olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, mudou esta visão da justiça. Porque estávamos começando a ter consciência de que o mal só gera o mal. Então Jesus veio fazer o quê? Nos mostrar o caminho para chegarmos à tão sonhada felicidade que é, colocando em prática a lei de amor. E Pedro perguntou a ele quantas vezes deveria perdoar. A lei de amor, ela traz no seu bojo o perdão, a tolerância, não mais o olho por olho e o dente por dente. Não. Precisamos aprender a compreender aqueles que estão próximos de nós. E Pedro perguntou, porque Pedro ainda vivia sob a lei de Moisés, aliás, todos os discípulos, inclusive Paulo. Paulo era um doutor da lei, conhecia
a Torá de cabo a rabo. E Pedro perguntou: Mestre, eu tenho que perdoar? A resposta de Jesus foi sim. A lei de amor pede o perdão das ofensas. E Pedro perguntou: quantas vezes deverei perdoar? A resposta de Jesus, até a gente consegue fazer um cálculo de cabeça: 70 vezes, 7 vezes. Daria 490 vezes aproximadamente. E Jesus completou: carta injúria recebida. Ou seja, trocando em miúdos, nós temos que aprender a perdoar indefinidamente. Conseguimos? Não. Não conseguimos porque ainda dentro de nós tem egoísmo, tem orgulho, tem inúmeros defeitos que não deixam que o amor floresça dentro do nosso coração. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que no início o homem só tem instintos. Depois, um pouco mais depurado, tem sensações. E, finalmente, sentimentos. Nós estamos ainda deixando nos governar pelos instintos, pelas sensações, mas já estamos começando a compreender que os sentimentos vão nos levar à tão sonhada felicidade. Todos nós já temos sentimentos positivos, temos virtudes, temos qualidades, então o nosso trabalho para que é? É aplicar as virtudes e as qualidades, não só a nós, mas também àqueles que estão junto conosco. E o próprio Jesus nos deu exemplo. Ele começou a aplicá-la a si mesmo. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, o que ele fez? Não endossou a condenação ou desforço. Abençoou o apóstolo e seguiu adiante. O que ele fez? Judas, depois de trair Jesus, Judas acreditava que Jesus iria utilizar seu poder para libertar os judeus do jugo dos romanos. Não fez. Jesus aceitou a lei. Foi condenado, assassinado, e aí o remorso bateu. Judas acabou se suicidando. E o que Jesus fez? Foi até o local onde permanecem suicidas e trouxe o apóstolo em vigilante. Tem exemplo maior de perdão? Tem exemplo maior de amor do que de Jesus para com Judas? Não. Claro que a lei divina puniu o espírito invigilante, porque ele levou 14 séculos de sofrimento até ser morto como Joana d'Arc, lutando pela liberdade da França, onde se redimiu, e hoje ele trabalha junto com Jesus pela evolução do planeta Terra. E nós? Conseguimos perdoar? Eu até digo que não, porque nós ainda vivemos sobre o olho por olho, dente por dente, mas aqueles que nos atacam, nos agridem, não somos nós que temos que fazer justiça, não. Vamos deixar a justiça divina, que atinge a todos, para que eles quitem seus débitos com a justiça divina, enquanto nós os perdoamos. Enquanto os perdoamos, nós nos libertamos de estar com aquela companhia espiritual sempre perto de nós. Pense nisso, meu caro amigo e seguidor. Procure perdoar, procure amar mais, e verá que a felicidade vai chegar até você. Se não agora, mas no futuro. Próximo, distante, não importa. Nós somos eternos, temos a eternidade pela frente, e que são 1 ano, 10 anos, 100 anos. É simplesmente uma gota no oceano. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.